the door. I only wanna play a little ding dong. You can't keep me waiting. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês de segunda a sexta-feira. Se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. Bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, né, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se estiver aparecendo essa opção para você. Bom, agora sim, recadinhos dados, então vamos ao nosso relato, que se chama Da Morte para a Vida. Oi, Lili, tudo bem? Bom, eu sou nova no canal e aprendi a gostar muito de te ouvir contar os relatos. Peço por favor que me chame de Daphne, e assim como o meu nome, os outros também estão trocados. Esse relato é bem grande, então já pego uma garrafa com água e vamos a ele. A história que eu estou prestes a contar se trata do meu primeiro contato com a morte, quando eu tinha ali por volta dos meus 17 para 18 anos. Hoje em dia eu tenho 26, mas me lembrar dos ocorridos ainda me faz embargar a voz. E mesmo assim, com o coração apertado e uma vontade de chorar, também foi o momento em que Deus me tornou mais forte e me mostrou o tamanho do seu amor por mim e pela minha família. Bom, vamos à história. Quando eu tinha por volta de 14 anos, o meu tio favorito começou a reclamar de fortes dores na cabeça e que nenhum remédio dava jeito. Me lembro exatamente de uma noite em que estávamos na igreja ensaiando para um teatro que iríamos apresentar em um culto. E foi quando ele me disse que fazia dias que essa dor não passava. Eu, inocente, achando que poderia ser coisa do trabalho ou da vida de um adulto, eu comentei com ele sobre um medicamento que sempre funcionava comigo e com os meus pais, e ele acatou a ideia. Os dias foram passando, apresentamos o teatro e foi em um culto maravilhoso. E mal eu sabia que toda a minha família e história ali, né, tanto minha quanto da minha família, especialmente da família que ele tinha, ia mudar para sempre. Enfim, mais um tempo se passou e descobrimos que o meu amado tio tinha sido diagnosticado com um câncer muito agressivo na cabeça. Eu não me lembro da espécie, mas me lembro que o médico disse que era um câncer raro e o pior de todos, maligno. Na hora eu fiquei sem reação e as coisas que passavam pela minha cabeça era: como isso poderia acontecer? Por que logo com ele? Por que com a minha família? Esse meu tio, que vou chamá-lo de Jó, aos meus olhos, junto ao meu pai, era o meu herói. Sabe, o mais inteligente. Aquele que, se eu quisesse chorar no colo dele por horas, ele me acolheria sem questionar. Me abraçaria e secaria todas as lágrimas que eu derrubasse. Eu sabia que ele era o meu segundo pai. Mas, com o tempo, começaram os tratamentos, a quimioterapia, as idas aos médicos, exames e mais exames. Só que nessa época eu era muito covarde. Eu sabia o que ia acontecer com o corpo dele conforme o tempo fosse passando. E por conta disso eu não tinha coragem de vê-lo no hospital ali cheio de acessos e deitado numa cama de hospital. Eu não tinha forças. Jó tinha uma filha pequena, minha prima, que eu amo do fundo do meu coração. Hoje em dia ela já é uma adolescente e não temos muito contato mais, mas mesmo distante eu ainda tenho um amor muito grande por ela. Então, além da filhinha pequena na época, ele também tinha a bebê, que era recém-nascida. Duas joias inegociáveis. Me lembro de uma vez em que o meu pai disse que Jó, em uma de suas conversas, disse a ele que queria que suas filhas fossem iguais a mim. E Lili, isso aqueceu meu coração. Mas eu sabia que elas seriam muito melhores do que eu poderia ser. Mas enfim, com o passar dos dias, eu tinha notícias dele pelos meus pais. E claro, sabia que ele estava cada vez mais fraquinho. No entanto, ele foi desenganado pelos médicos. Segundo os médicos, ele teria apenas mais alguns meses de vida,
e que a família precisava estar preparada, pois ele não sobreviveria por muito tempo. Meu coração se partiu e o meu pai, Davi, ficou arrasado, pois Jó e Davi eram, além de irmãos, melhores amigos. Eles eram muito chegados e inseparáveis. E eu jamais tinha visto meu querido pai tão abatido e sem sorriso e sem alegria. Ele até tentava esconder de mim, mas eu, sempre muito observadora, via tudo. Eu apenas fingia que não via e escondia também a minha tristeza para que ele não ficasse ainda mais arrasado. Alguns meses foram se passando e, para nossa grande alegria, Jó lutou por 4 anos. Até que então, os médicos decidiram que era o momento perfeito de realizar a cirurgia para a retirada da doença. Entretanto, uma parte do cérebro precisaria ser sacrificada para que o tumor pudesse ser removido. Por ser uma cirurgia extremamente arriscada, os efeitos colaterais eram inevitáveis. A família inteira, inclusive os que moravam em outros estados, juntamente com a igreja e amigos, nos unimos em uma oração para que a cirurgia fosse um grande sucesso, para que Deus fosse o grande médico e que estivesse à frente de tudo e guardasse o amado Jó. Lembro que em um culto, isso um tempo depois eu já sabia que inclusive ele já tinha feito a cirurgia e que já estava em casa repousando, o grupo de adolescentes cantou um louvor que marcou a vida de muitas pessoas. Eu me segurava ao máximo para não chorar na frente de toda a igreja, até que de repente Jó surge no meio da congregação com a cabeça enfaixada e com a ajuda de sua amada esposa, cantando a canção junto conosco. Eu não aguentei. Caí de joelhos e chorei a canção inteira, pois o meu coração estava muito apertado. Mas a história não acaba por aí. Ele teve sequelas, sim, mas eram poucas. Eu pude abraçá-lo e sentir alegria por ele estar vivo. Porém, dentro de mim eu sabia que essa alegria não iria durar muito tempo. Mesmo assim, eu queria aproveitar cada minuto ao lado dele. Eu não vou contar tudo exatamente como aconteceu, pois assim esse relato ficaria muito mais longo do que ele já está. Sem contar que, por conta da tristeza, a minha mente bloqueou muita coisa também. Mas enfim, alguns meses depois, o tumor voltou. Ele precisou ser internado novamente, mas dessa vez a doença voltou ainda mais agressiva. Mais e mais medicamentos, acompanhamento médico constante, meus pais e meus tios sempre presentes e eu sempre covarde. Eu dizia a mim mesma que eu não tinha coragem de vê-lo sofrer, sabe? De vê-lo naquele estado. Ah, gente, se arrependimento matasse, eu já teria ido há muito tempo. Até que Jó entrou em coma e ali o meu coração travou. No último dia de aula do ano, eu estava determinada a visitá-lo no hospital. Eu sabia da sua condição, mas também sabia que ele me ouviria. Eu sabia que se eu tocasse a sua mão, ele saberia que era eu. Meu querido pai sempre me dizia que Jó falava muito de mim e que me amava e que queria ver a sua sobrinha favorita. Então eu deixei a covardia de lado e disse a mim mesma: chega, ele te ama e você o ama e ele é seu tio, vá vê-lo, sabe? Ela falando para ela mesma, ou talvez em frente ao espelho, não sei. Bom, na volta para casa, depois de um dia cansativo, eu estava muito ansiosa. E eu finalmente veria o meu tio. Até que no ônibus, eu senti uma forte dor no peito e comecei a chorar desesperadamente. Meu celular começou a tocar e era minha mãe. Onde você está? No ônibus, respondi. Não pare em lugar nenhum, venha direto para casa. E desligou. Eu entrei em desespero, é claro, porque eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu? Até que quando eu cheguei à rua de baixo, praticamente corri para casa. Estava ansiosa, desesperada, pois ela nunca tinha falado comigo daquele jeito. Ao abrir a porta, eu vi a minha tia sentada no sofá, com a minha prima bebê nos braços e a outra de 5 anos ao lado.
Seu semblante estava caído, o rosto sem cor. Ali eu sabia o que tinha acontecido. Mas ainda custava acreditar. Minha mãe apareceu e disse: "Seu pai está te chamando lá dentro." Quando eu cheguei à porta do quarto ali dos meus pais, Davi estava se arrumando para sair. Ele olhou nos meus olhos e disse: "O titio morreu." Lili, naquele momento, eu perdi o chão. Minha cabeça começou a rodar, minhas pernas fraquejaram, eu senti minha pressão cair. E quando eu achei que eu ia desmaiar, a minha prima Lúcia, aquela de 5 aninhos, apareceu e na sua inocência disse: "Daphne, você sabia que o papai morreu?" E ao olhar para aquela garotinha, eu tirei forças de onde eu não tinha e disse a mim mesma: "Eu não posso ser fraca. Ela precisa de mim. Minha tia precisa de mim e os meus pais precisam de mim." Eu me abaixei, abracei ela e disse que o papai tinha ido morar com o papai do céu. Ela sorriu e acreditou em mim. Nisso eu peguei um cachorrinho de pelúcia rosa que tinha um coração escrito "Eu te amo." E esse cachorrinho meu pai havia me dado há um tempo atrás. E aí eu disse para ela que ele daria forças para ela, assim como já tinha me dado por muito tempo. Ela abraçou a pelúcia e correu para mostrar à mãe. Já no hospital, parte da minha família já estava por lá. Lembro que eu sentei no chão e fiquei olhando para o nada, até que a minha tia, a esposa de Jó, me perguntou se eu queria vê-lo. Eu não disse nada, apenas acenei com a cabeça. Ela me guiou até o quarto e lá estava ele, deitado e sem batimentos. Sua pele estava cinza com alguns roxos e a morte não tinha sido piedosa com ele. Sem forças ali nas pernas, eu lembro que sentei-me em uma poltroninha e deixei escapar as lágrimas que eu escondia de Davi. Chorei olhando para o corpo sem vida do meu amado tio. Ali eu me arrependi amargamente por não ter ido antes, por não ter abraçado mais e por não ter atendido aos pedidos de visita. Ali naquele momento eu percebi que já era tarde demais. No cristianismo, cremos que ao fechar os olhos, o nosso espírito vai direto para Deus e que não há comunicação entre os vivos e os mortos. E nada saía da minha boca. Eram apenas lágrimas, lágrimas e mais lágrimas. Meu coração estava partido. Lembro que minha mãe tentou me tirar do quarto, mas eu não queria sair de jeito nenhum. Até que por fim, mesmo sem querer, eu tive que sair. No enterro, eu nunca tinha visto tantas pessoas assim, igual tinha ali. Eram pessoas que eu jamais tinha visto na vida. E como toda família tem alguém diferente, colocaram um áudio de Jó cantando enquanto o caixão descia a sepultura. E isso afundou ainda mais o coração de muitos que estavam ali na tristeza. O tempo foi passando, a vida tinha que seguir, né? Até que 2 anos depois, era um sábado. Eu havia engolido toda aquela dor e escondido o luto no fundo da minha mente, porque eu precisava ser forte para os outros. Ninguém me consolou. Eu tive que me consolar sozinha. Além disso, eu tinha os meus outros problemas que eu escondia dos meus pais, especialmente de Davi, que ainda não tinha superado a perda do irmão/melhor amigo. Lembro que eu estava no quarto desenhando, pois era um hábito meu, quando eu ouvi claramente uma voz, como se fosse em uma conversa, embora eu não visse ninguém. E a voz falou o seguinte: "Por que você não se mata? Ninguém enxerga a sua dor, sua mãe não vê sua tristeza e seu pai não consegue olhar para você. Ninguém se importa se você vive ou morre. Tire a sua vida e não sentirá mais dor." E eu dei ouvidos àquela voz. Fui até a cozinha chorando muito, e o meu plano era cortar os pulsos e sangrar até a morte. E peguei a maior faca da gaveta. Até que de dentro de mim, uma voz forte e intensa, como o som de uma cachoeira, silenciou a outra voz dizendo: "Não faça isso. Eu vejo você. Eu amo você e eu vi quando você chorou escondida. Vi quando engoliu a sua dor para proteger os outros. Eu te vejo quando ninguém mais vê. Não faça isso.
Sou eu quem cuida do seu coração. Lili, eu larguei a faca e caí de joelhos, chorando copiosamente. Fui para o quarto, me ajoelhei diante da cama e pedi perdão a Deus e agradeci pela vida. Minutos depois, o meu pai chegou do trabalho e naquele momento eu entendi o plano do inimigo. Acabar com a minha vida e destruir a minha família. Mas ele perdeu, mais uma vez. Mais um ano se passou, eu fui visitar a igreja de um amigo, acompanhada de uma outra amiga. Durante o louvor, o pastor disse: ore, chame pelo Espírito Santo. E nisso eu comecei a orar. Até que em certo momento eu abri os olhos e vi uma fumaça branca descendo do púlpito. Perguntei para a amiga se ela via e ela disse que não. Nisso eu fechei os olhos, abri novamente e agora a fumaça tomava conta de toda a igreja. Perguntei novamente e aí ela me respondeu: Deus não mostra tudo para todo mundo. Então eu fechei os olhos e disse: Senhor, eu estou aqui pronta para te ouvir. De repente eu senti o meu espírito ser levado. Eu sabia que eu estava na igreja, mas eu me via atravessando nuvens. Uma luz forte me cegou por um instante, e então os meus pés tocaram o chão, e eu estava diante de um portão enorme feito de ouro, e esse portão se abriu. Eu vi o jardim mais lindo que já existiu. Grama verde, flores, borboletas e pessoas vestidas de branco, cantando, sorrindo, tudo era alegria. Até que a alguns metros à frente eu vi uma grande árvore. E ao me aproximar, vi meu tio Jó. Ele estava de branco, carequinha, barba feita, bochechas rosadas e muito saudável. Quando me viu, ele sorriu. Foi um sorriso que eu não via há muito tempo. Ele não disse nada, apenas sorria. Voltei ao meu corpo, caí de joelhos e chorei agradecendo a Deus pelo consolo. Hoje eu sei que o meu amado tio vive, mas vive na eternidade com Deus. Eu aprendi que não somos um corpo com um espírito, mas sim um espírito com um corpo. E que a morte não é o fim, é uma passagem. E eu sei, um dia eu verei Jó novamente. Vou abraçá-lo, mas antes disso eu vou abraçar o meu Deus. Para quem ouviu esse relato, não desista de sua vida, pois Deus te vê e te ama. Eu espero que você leia esse momento tão poderoso da minha vida e que Deus te abençoe e te guarde, Lili, até uma próxima. Bom, um beijo, tá? Muito obrigada por enviar o relato, né? Um relato muito tocante. Assim, vou ter que confessar uma coisa pra vocês. É a segunda vez que eu estou gravando essa parte, meio que da metade pro final do relato. Eu já tinha gravado ela antes e na primeira versão que eu gravei eu quase chorei. Eu me emocionei muito, só que aconteceu um problema no áudio, aí na hora da edição o editor teve que descartar e pediu pra eu gravar novamente, então eu, tive que gravar novamente. Mas eu tô explicando isso porque eu quero comentar, que foi um relato que quase fez eu chorar, mas aí pra quem tá assistindo vai ficar, gente, mas ela não parece que vai chorar não. Mas é porque na primeira vez que eu gravei, que eu não tinha lido ainda a história, eu fiquei muito mexida, sempre comento aqui com vocês que isso de, sei lá, essas histórias que tem, doenças, enfim, tipo câncer, essas coisas mais sensíveis, assim, mexe muito comigo. Eu já perdi muitos parentes para essa doença, então foi um relato, assim, que me emocionou muito. Eu sei que não está transparecendo isso, mas é porque eu já gravei, enfim, aí depois eu já, tinha superado a leitura, eu tive que ler de novo. Mas na primeira vez que eu gravei eu fiquei muito emocionada no final, porque realmente é uma coisa muito triste. A gente custa entender, por que Deus faz isso, qual o propósito dessas pessoas tão queridas sofrer tanto com uma doença tão terrível. E assim, não vou me estender muito no final aqui do relato, porque o importante é que a leitura, enfim, do relato, que é o importante, eu já li o relato, mas eu já passei por uma situação um pouco, assim, foi bem pouco parecida, porque pelo que eu entendi, ela
né, ela tinha uma ligação muito forte com esse tio dela, mas teve uma tia da minha mãe que ela também faleceu de câncer e eu não quis ver ela nesse processo, porque quando ela descobriu, ela fez uma cirurgia, mas eu acho que na cirurgia já ficou claro que ela não teria chances, entendeu? Porque aí já tinha entrado em metástase, eu acho que é assim que fala. E aí eu não. Só que eu era nova também, eu devia ter tipo uns 12, 13 anos na época, eu acho. E aí eu não quis ver ela doente, eu também não vi. Hoje eu me arrependo, assim, se fosse nos tempos de hoje, eu teria ido ver ela. Mas na época eu não quis, porque 3 meses antes dela descobrir o câncer. Eu lembro que ela foi pro aniversário, ela pediu pra eu maquiar ela. Aí quando a gente maquiou ela, foi tipo uma algazarra com os meus primos, né? Porque ela foi lá na casa da minha mãe correndo. Ai, Leandra, por favor, me maquia, que não sei o que lá. Eu acho que ela ia tentar se maquiar sozinha, acho que não deu certo. Aí ela veio lá na casa da minha mãe pra eu poder maquiar, né? Aí eu fui. Aí, tipo, meus primos pegaram lanterna pra iluminar e eu com aquelas paletas de maquiagem que provavelmente tava tudo vencida. E a maquiagem dela ficou muito, muito bonita, porque eu sempre gostei de ver tutorial assim e tal. E aí foi muito divertido esse dia. Eu lembro que eu tirei foto dela, eu tenho até hoje a foto dela maquiada. E aí eu queria ficar com essa memória dela na cabeça, e não a memória dela muito doente. E eu acho que isso foi muito também porque ela era uma pessoa muito vaidosa em vida. E, nossa, ela era muito, muito vaidosa. Aí eu fiquei muito sentida com o fato de que a doença foi desgastando tanto essa vaidade que ela tinha, sabe? E é assim, querendo ou não, hoje, as últimas lembranças que eu tenho dela foi desse dia que eu maquiei ela super bem, bonito e tal. Então eu não tenho nenhuma lembrança dela dodói, sabe? Ela doente, já depois que descobriu a doença, assim. Mas se fosse nos dias de hoje, eu teria ido visitar. Mas na época também eu era uma criança, né, gente? 12, 13 anos é uma criança. Mas eu entendo só um pouquinho, assim, do que você sentiu. Eu falo só um pouquinho porque ela era uma pessoa muito querida, mas eu não tinha aquela proximidade. Aqui eu já vejo que você e esse seu tio eram muito mais próximos, né? Mas é a vida, né, gente? A gente não consegue entender muito bem por que essas coisas acontecem, mas elas têm que acontecer, né? Infelizmente, é a vida. Mas é isso, olha, muito obrigada por ter enviado o relato, tá? Um beijo a você e um beijo a todos que ficaram até o final do vídeo. Tchau, tchau!